A paz do Senhor, amém. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Números, capítulo 27, diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Elfé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregavam contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor por esta palavra. Meu irmão, minha irmã, você deve aí estar se pensando, se perguntando o que que tem a ver essa palavra. Essa palavra tem tudo a ver comigo e com você. Sabe o que que está acontecendo aqui? Naquela época, antes da vinda de Jesus, nas leis de Moisés, as leis que o Senhor tinha dado a Moisés, dizia que o homem, quando ele morresse, a sua terra, a sua herança era passada para os filhos. Mas nessa situação aqui, Zelofeade, ele não tinha filhos homens, ele só tinha filhas mulheres. E naquela época, as mulheres elas não eram muito valorizadas. Elas não tinham esse papel que a mulher tem hoje na sociedade. Quando faziam uma contagem, contavam só os homens, aí depois diziam as crianças, as mulheres, elas não tinham muito essa importância. Tudo era mais voltado para o homem, mas aconteceu que 5 filhas de Zelofeade, elas não se conformaram, elas não baixaram a cabeça para a situação, elas sabiam que tinha um Deus poderoso que era justo e que por causa daquela lei, o nome do pai delas não ia ficar esquecido, porque aqui era muito importante o homem ter um filho homem, um varão, para poder dar continuidade ao seu nome, para poder dar continuidade à sua descendência. Mas no caso de Zelofeade, não. Ele só teve 5 mulheres, mas essas 5 mulheres foram mulheres ousadas, mulheres determinadas, mulheres que não se calaram, mulheres que não baixaram a cabeça para aquilo que estava acontecendo. Elas sabiam do poder do seu Deus, elas sabiam que o seu Deus era justo, porque elas também serviam a Deus, a sua família servia a Deus, o seu pai servia a Deus. E elas sabiam quem elas deveriam procurar, que trazia a presença de Deus, que falava com Deus, que era o profeta de Deus, que naquela época era Moisés, que o Senhor tinha levantado para tirar o povo do Egito, das garras do faraó. E nessa época eles estavam andando pelo deserto, e assim o Senhor já havia falado que havia uma separação das tribos, e haver a separação das terras. Quando chegassem em Canaã, eles iriam tomar posse, cada um da sua terra, do seu pedaço, de acordo com a sua tribo, e cada família ter direito a uma posse, uma herança, uma terra, para ali cultivar, para ali semear, para ali plantar e para ali colher e sobreviver. Mas essas filhas, elas não tinham isso, pela lei, elas não tinham direito, e talvez você esteja numa situação assim, que você possa ter alguma causa na justiça, você possa ter requerido algum bem seu, algum benefício seu, e até a justiça, até o advogado dizer que você não tem direito, mas através dessa palavra, o Senhor está dizendo, nem que seja necessário eu fazer uma nova lei, eu mexer nessa lei, você vai ter direito, meu filho e minha filha, você vai receber o que é seu, nada do que é seu está perdido, por mais que a lei tenha sido feita por Deus, porque aqui quem deu essa lei foi Deus para Moisés, mas o Senhor, ele é fiel e ele reconhece
quando essas filhas se levantaram, quando essas filhas decidiram não deixar o nome do pai delas ser esquecido, fazer justiça ao nome do pai delas, o Senhor viu que elas estavam justas e o Senhor deu direito a ela, porque o nosso Deus, ele é um justo juiz, ele é um advogado fiel, e quando nós chegamos à presença dele, quando nós vamos até ele com sinceridade, com verdade, com justiça, o Senhor muda as leis, o Senhor muda os tempos, o Senhor muda as estações, os dias, os anos, para nos abençoar. Assim nós venhamos diante dele com humildade, com temor, com simplicidade, com sinceridade e com justiça, porque elas chegaram diante de Moisés, que era o profeta do Senhor, que era o escolhido do Senhor, que falava com o Senhor diante dos sacerdotes, diante dos príncipes. Elas não chegaram acusando, elas não chegaram com altivez, elas não chegaram blasfemando, elas não chegaram irritando, mas elas chegaram se humilhando, dizendo que o pai delas era um homem fiel, que não tinha se voltado contra Deus como outros tinham se voltado, mas que ele tinha morrido e não tinha deixado filhos, só tinha elas que eram filhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor levanta a mim e a você nas nossas famílias para pelejar, para guerrear, para batalhar pelos nossos que não estão sabendo ainda do que está acontecendo, que ainda estão com o entendimento fechado, que ainda não tomaram posse da sua herança e que o inimigo quer fazer de todas as maneiras que eles não venham abrir o entendimento e assim eles venham perder o seu bem mais precioso, a sua herança, que é a vida eterna e a salvação. Mas o Senhor levanta mulheres, o Senhor levanta homens para poder guerrear, batalhar, se colocar na posição, se levantar, não aceitar a situação que está acontecendo, falar com o nosso Deus, procurar o nosso Senhor, clamar a Ele, suplicar a Ele, e assim como Ele deu direito às filhas de Zelofeade, Ele também vai dar direito a mim e a você. Não é só causas na justiça, são todos os nossos direitos que por um tempo possa até estar na mão do inimigo, que por um tempo nós possamos até estar sendo envergonhados, passando por humilhação, mas o Senhor, Ele se levanta a meu e a seu favor e garante o direito a mim e a você, como Ele disse, as filhas dele têm justiça, é justo o que elas estão falando e certamente elas terão a herança dela. E você vai dizer aos filhos de Israel que quando o pai morrer e não tiver filho, a herança ficará para a filha, através da petição dessas mulheres, através do posicionamento dessas mulheres, o Senhor mudou a lei e outras mulheres foram beneficiadas através do meu posicionamento, através do seu posicionamento, através do milagre que o Senhor vai operar na minha vida e na sua vida. Outras vidas serão abençoadas, porque assim o Senhor se agrada quando nós vamos à presença dele pedir algo, e isso vai beneficiar outras vidas também. E olha como era o nome dessas mulheres, mulheres que impactaram, mulheres que deixaram seus nomes marcados, porque elas aparecem o nome delas e a história dela duas vezes na Bíblia. É sinal que elas foram importantes, o que elas fizeram foi importante e a honra e a justiça que Deus fez para elas foi importante. O nome de um era Macla. Macla significa confiança. Quando nós desejamos algo do Senhor, nós temos que confiar que Ele é fiel e que Ele já nos deu a vitória. A outra se chamava Noa, aquela que não se detém e que ninguém pode deter. Só tem uma pessoa que pode atrapalhar os planos do Senhor na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. E pasme você que somos nós mesmos. Quando nós nos deixamos enfraquecer, quando nós nos deixamos levar pelas conversas do inimigo que não pode, que não vai dar certo, nós estamos nos detendo, nós estamos nos paralisando. E aqui a Noa, ela não pode se deter, e que nós sejamos Noa, que nós não venhamos nos deter e que nós não deixemos nada nem ninguém também nos deter. O nome da outra era Ogla. Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados, nada vai paralisar a mim e a você, nada vai acorrentar a mim e a você, nada vai impedir a mim e a você de irmos à casa do Senhor, de irmos à presença do Senhor, de clamarmos ao Senhor, de suplicarmos ao Senhor, de orarmos ao Senhor, de buscarmos resposta no Senhor e de sermos atendidos. O nome da outra era Milca, aquela que tem autoridade, o Senhor já deu autoridade
autoridade para mim e para você. O Senhor disse que quando ele fez as maravilhas, os prodígios, os milagres, os sinais, ele também deu esse poder, essa autoridade para mim. Ele disse que nós vimos ele fazer coisas grandiosas e que coisas mais grandiosas nós faríamos, porque ele nos deu esse poder, essa autoridade. Exerça essa autoridade, profetize com autoridade na sua vida, na área que você está precisando. Profetize esse milagre, profetize essa bênção, que o Senhor vai honrar a tua autoridade, o Senhor vai honrar a tua palavra e o nome dele vai ser glorificado. E o nome da outra era Tirza, aquela que deleita, delícias da vida. Depois de tudo isso, depois de toda a peleja, depois de toda a guerra, depois de todo o conflito, depois de tudo que você passou, tem deleite do Senhor, tem manancial, tem descanso para você, tem águas tranquilas, tem refrigério, tem banquete, tem mesa preparada, tem festa, tem galardão, tem recompensa, tem vida eterna para mim e para você, e o nome do Senhor sendo glorificado, tem testemunho, tem posse de herança, tem bênção, tem justiça sendo feita, o nome do Senhor sendo glorificado. E aqui em Josué, no capítulo 17, no versículo 6, diz assim: porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor prometeu em Números 27 e em Josué. O Senhor cumpriu a palavra dele, porque o Senhor vela em cumprir a sua palavra. O Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho do homem para se arrepender e voltar atrás, mas o Senhor é fiel. O Senhor prometeu no livro de Números 27 e o Senhor cumpriu no livro de Josué 17, versículo 6, que foi quando eles já chegaram em Canaã, quando já estavam sendo distribuídas as terras, as heranças pelas tribos, e chegou o tempo das filhas de Zelofade receberem as suas terras, e aquilo que o Senhor tinha falado com Moisés, o sucessor de Moisés, que é Josué, ele cumpriu, porque era um decreto do Senhor. Não importa se o que o Senhor falou com alguém, essa pessoa já morreu, porque o Senhor sabe como fazer, o nome dele vai ser glorificado, a palavra dele vai se cumprir e você vai receber a sua herança, a sua vitória, o seu galardão, a sua recompensa, e o nome dele vai ser glorificado. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.